Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs que estão nesse exato momento assistindo a nossa transmissão, nosso culto online. São 7 horas da noite e a gente dá início à nossa escola bíblica. Hoje, escola bíblica, quinta-feira, vamos continuar estudando o livro de 1 João, capítulo 5. E eu convido você a nesse momento se concentrar nesses minutos que vamos passar aqui meditando na palavra de Deus. Eu vou iniciar esse momento trazendo uma oração. Na sequência, o irmão Leandro vai estar trazendo um louvor e eu volto para trazer o estudo para vocês. Vamos orar e pedir a direção de Deus para que a gente possa compreender a palavra dele que será estudada nessa noite. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, Deus. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque tu enviaste o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar, no lugar de todos nós. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus de providência, tu és um Deus forte e poderoso. Obrigado, Senhor, porque não existe um Deus como o Senhor. Obrigado por nos resgatar do pecado, nos trazer para a luz. Obrigado por nos salvar. Pai, eu peço a tua bênção sobre a nossa vida, sobre aqueles que estão agora em casa nos assistindo. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um irmão. Abençoa, Deus, a nossa vida, cuide de nós, esteja nos livrando de todo mal. Abençoa também o estudo dessa noite, Senhor. Me usa nesse estudo para transmitir uma palavra de fé e de esperança para a nossa amada igreja, para todos nós, que nós possamos nos alimentar da tua palavra. Abençoa também a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Nós oramos, ó Deus, pelo fim da pandemia. Oramos para que tudo isso passe o mais rápido possível, que a tua misericórdia, Senhor, venha sobre a terra e nos traga dias melhores, que essa pandemia ela possa acabar, os índices possam baixar e assim a gente possa voltar à nossa normalidade. Abençoa os médicos, os profissionais de saúde que estão diretamente envolvidos, ó Pai, no combate ao Covid-19. Abençoa aqueles que estão agora enfermos num leito de um hospital, entubado, entre a vida e a morte. Que o Senhor opere o teu milagre, faça a tua vontade, traga a cura, a restauração da saúde do teu povo, meu Pai. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos começar com um momento de louvor. Vou convidar o irmão Leandro e na sequência eu já volto com os estudos dessa noite. Ok, graça e paz, irmãos que estão assistindo no Facebook da PIB de Timbaúba. Vamos louvar. Pai, eu te louvo por saber que mesmo sem merecer, sofreu tudo por mim. Como eu te agradeço, Pai. Não consigo entender como este mundo pode ser tão ingrato a ti e a todo teu amor. Tua voz, o teu olhar, o teu fluir e até o teu agir. Não vou deixar de me lembrar, pra não esquecer do teu amor por mim. Quando sinto tua presença, o coração explode no meu peito de emoção. Não posso segurar, jamais vou impedir. Eu sei que sempre vai ouvir e responder a todo
todo sincero coração, por toda a minha vida sempre vou te amar, meu Senhor, meu Pai. Pai, eu te louvo por saber que mesmo sem merecer, sofreu tudo por mim. Como eu te agradeço, Pai. Não consigo entender como este mundo pode ser tão ingrato a ti e a todo teu amor. Tua voz, o teu olhar, o teu fluir e até o teu agir. Não vou deixar de me lembrar, pra não esquecer do teu amor por mim. Quando sinto tua presença, o coração explode no meu peito de emoção. Não posso segurar jamais ou impedir. Eu sei que sempre vai ouvir e responder a todo sincero coração. Por toda a minha vida sempre vou te amar, meu Senhor, meu Pai. Quando eu sinto tua presença, o coração explode no meu peito de emoção. Não posso segurar jamais ou impedir. Eu sei que sempre vai ouvir e responder a todo sincero coração. Por toda a minha vida sempre vou te amar, meu Senhor, meu Pai. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Leandro, pelo momento de louvor. Você que está em casa, agora você corre lá, pega a sua Bíblia. Está onde? Está no quarto, está na sala? Onde você guarda a sua Bíblia? Pega ela agora, certo? Ou acesse também através do seu celular, do seu aparelho aí eletrônico, o livro de 1 João. Vamos continuar o estudo. Nós estamos numa série de mensagens da carta de 1 João, e hoje nós vamos para o capítulo 5, certo? 1 João, capítulo 5, nós vamos meditar nos primeiros 5 versículos, ou seja, 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Aproveito também para estar falando aqui para a amada igreja, que nossos cultos estão sendo somente online, não voltamos ainda com as atividades presenciais, né, em virtude de um decreto, em virtude do contexto de pandemia no qual o nosso país, o nosso estado tem vivenciado. Nós, enquanto liderança, em maioria decidimos manter os nossos cultos somente online, e também tem um decreto, né, que regulamenta toda essa situação. Mas que estamos orando para que isso passe o mais rápido possível e logo em breve a gente possa retornar. O decreto ele tem validade até o dia 17 de março, tá certo? Então na próxima quinta-feira nós já podemos retornar com as atividades presenciais. Caso o decreto não venha a ser prorrogado, né? Será feita uma nova avaliação por parte das autoridades e dependendo do resultado, caso seja prorrogado, a gente vai ter que continuar com nossas atividades online. Caso não seja prorrogado, próxima quinta-feira a gente retorna aos cultos presenciais. Então vocês acompanhem as nossas redes sociais, o nosso Facebook, Instagram, como também o WhatsApp, o grupo da igreja, que a gente vai estar passando essas informações atualizadas para você assim que possível, tá certo? Bom, vamos para a leitura bíblica. 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê
que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os seus filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus e crê no Filho de Deus? Quem é que vence o mundo? Né? Aquele que crê em Jesus e é o Filho de Deus. Meus amados irmãos, nós vamos continuar, portanto, o estudo da primeira carta de João, certo? E aqui vale trazer um breve resumo, né? Porque o apóstolo João, ele escreveu o evangelho para os incrédulos, e essa carta que a gente está lendo, ele escreveu para os crentes. Então, João, ele escreveu uma carta, né, o seu evangelho para os incrédulos, e ele escreveu uma carta também para os crentes, que é essa carta que a gente está lendo. O propósito do evangelho era levar os incrédulos a crerem em Jesus como Filho de Deus, a fim de que eles tenham vida em Jesus Cristo. Então o evangelho de João, ele escreve para os incrédulos, ou seja, aqueles que não creem em Jesus. Ele escreve para quê? Para evangelizá-los, né? Com a intenção de que essas pessoas conheçam a Jesus e sejam salvos. E nessa carta que a gente está lendo hoje, é a carta que ele escreveu para os crentes. E qual é a finalidade, qual é a proposta dele escrever essa carta que a gente está lendo para os crentes? O propósito dele é desmascarar os falsos profetas com suas heresias, né? No qual estava enganando os crentes. Muitas pessoas estavam sendo confundidas pelas heresias, pelas falsas doutrinas, os falsos mestres. E aí a gente coloca os agnósticos como um dos grupos que ali estava trazendo essas heresias, tá certo? Então o propósito dessa carta era dar aos crentes em Cristo a certeza da vida eterna. João, ele vai abordar isso nesse capítulo. Olha, vocês precisam ter certeza da vida eterna. O crente precisa ter certeza da vida eterna. Os falsos líderes, os agnósticos, os falsos profetas, aqueles que estão com heresia, estão implantando ideias que estão deixando vocês confusos, que estão querendo desviar a atenção de vocês para o propósito principal, que é Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho. Então ele escreve aqui e ele combate esses falsos profetas, ele combate esses falsos ensinos, para que isso não venha atrapalhar, né, e a igreja, fazer com que as pessoas fiquem confusas, fazer com que os crentes fiquem confusos. E aqui no capítulo 5, ele vai falar de algumas certezas que nós que cremos em Jesus Cristo precisamos ter. Existem algumas certezas que eu e você, enquanto cristão, enquanto crente, nós precisamos ter. E hoje eu vou citar aqui 3 certezas dentro desses versículos que a gente precisa ter em mente, tá certo? E essas certezas, elas marcam a vida de um verdadeiro crente. Afinal de contas, também a gente vem falando sobre isso na carta de João, né? Como é que a gente consegue identificar um verdadeiro cristão? E aí a gente já citou várias marcas, várias situações, várias dicas, né, de como você identificar um verdadeiro cristão. E a gente vive num mundo onde tem muito falso cristão. Então é importante a gente entender quais são as características, quais são a marca de um verdadeiro cristão. E no capítulo 5 ele vai continuar falando um pouco dessas marcas de um verdadeiro cristão. Então, nós vamos para aqui conhecer a primeira marca de um verdadeiro cristão, tá certo? Que eu posso falar para você. A primeira certeza, como eu estava dizendo, né? A primeira certeza que nós, enquanto cristão, nós precisamos ter. Em primeiro lugar, o crente, ele é conhecido pela sua fé em Cristo.
O crente é conhecido pela sua fé em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, olha só o versículo 1. Ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Só essa parte A. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Irmãos e irmãs que nos assistem, os falsos mestres, os gnósticos, quando a gente já estudou, eles negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Tá certo? Os falsos líderes, os falsos profetas, esse grupo de gnósticos, eles negavam a divindade e a humanidade de Cristo. Mas os crentes verdadeiros, eles creem que Jesus de Nazaré é o próprio Messias, que o homem nascido de Maria é o próprio Filho de Deus. Aqueles que são nascidos de Deus possuem uma fé ortodoxa acerca da pessoa de Jesus Cristo. Acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando João diz aqui, no versículo 1, acompanhe comigo, todo aquele, eu não sei se na sua versão da Bíblia está dessa forma, né? Existem outras versões, mas geralmente a versão mais conhecida está aí no versículo 1, diz todo aquele. Todo aquele indica que a religião cristã não exclui ninguém, ou seja, qualquer um que coloca a sua fé em Cristo com sinceridade, esse é filho de Deus. A fé em Cristo concede 2 benefícios, 2 privilégios, né, inclusive. Então, vamos pensar aqui comigo. Quando ele diz todo aquele que nele crê, ele não está falando de religião. Ele está falando que toda pessoa, né, todas as pessoas do mundo que crê que Jesus é o Filho de Deus, essa pessoa é nascida de Deus. E isso vai fazer com que a gente tenha 2 privilégios. Quais são os privilégios da gente crer que Jesus é o Filho de Deus? Primeiro privilégio é que nós passamos a fazer parte da família de Deus. Todo mundo que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Ele passa a fazer parte da família de Deus. Então você que confessa Jesus como único e suficiente Salvador, você que crê que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, você passa agora a fazer parte da família de Deus. Então isso é um privilégio para aqueles que são crentes, para aqueles que creem em Jesus. E outro privilégio está no versículo 5. Diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus? O segundo privilégio é que nós vamos ter a vitória sobre o mundo. O mundo que eu estou falando aqui, sobre o pecado, sobre a morte, sobre os prazeres da nossa natureza carnal. Então, toda pessoa que crê em Jesus, ela faz parte da família de Deus e ela vai vencer o mundo. Não porque nós somos fortes, não porque eu tenho todas as habilidades espirituais, mas porque nós servimos ao Deus que é todo poderoso e nos dá força para encarar este mundo, para dizer não para o pecado, dizer não para os prazeres da carne e dizer sim para a obediência, para a palavra de Deus, dizer sim para obedecer a Deus. Então, meus amados irmãos, primeira marca, né, que eu posso dizer aqui para você de um verdadeiro cristão no estudo de hoje, é que o crente, ele é conhecido, portanto, pela sua fé em Cristo. O verdadeiro crente, ele acredita que Jesus Cristo de fato existiu. Ele acredita que Jesus nasceu de Maria, por meio do intermédio do Espírito Santo de Deus, e que ele é o Filho de Deus, e que Jesus é Deus, que ele foi o homem, mas que também ele era divindade, que ele sentiu as mesmas coisas que a gente sentiu, fome, sede, né? Emocional, ele chorou, ele se entristecia. Então ele tinha a humanidade de Jesus e também a divindade, né? Isso existiu, e a gente não pode duvidar disso. Se a gente duvida disso, a gente tem que rever o nosso cristianismo, rever a nossa fé, porque um verdadeiro cristão, ele crê plenamente, totalmente, 100% que Jesus é o Filho de Deus.
e que as coisas aconteceram conforme está escrito aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Então, os agnósticos, eles negavam tanto a divindade como a humanidade de Cristo. Era uma coisa que acontecia muito naquele período. E hoje, muita gente ainda continua não acreditando na divindade e na humanidade de Cristo. Nós devemos combater isso. Então, todo aquele que nele crê, meus amados irmãos, passa a fazer parte da família de Deus, e esse também tem a vitória sobre o mundo. Segundo lugar, o crente é conhecido pelo seu amor a Deus e ao amor aos filhos de Deus. Veja o versículo 1 e 2, continuando, vamos ler versículo 1 e 2. Todo aquele que crê em Jesus todo aquele que crê em... Desculpa, irmão, deixa eu reler aqui novamente o texto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha só a parte B. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Meus amados irmãos, então em segundo lugar, o crente é conhecido pelo seu amor a Deus e pelo seu amor aos filhos de Deus. Se a fé em Cristo é a prova doutrinária que evidencia a legitimidade da nossa experiência cristã, o amor a Deus, aos irmãos, é uma prova social. É impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus, assim como é impossível amar a Deus sem amar os filhos dele. Se a gente é cristão, se a gente ama a Deus, consequentemente eu amo os meus irmãos em Cristo. Se eu amo os meus irmãos em Cristo, eu amo a Deus. É incompatível eu dizer que amo a Deus, mas não amo os meus irmãos. Por isso não deve existir intrigas dentro da igreja, não deve existir inveja, não deve existir raiva, ira, né? Um irmão não pode prejudicar o outro irmão. Por quê? Porque, meus amados irmãos, se eu falo que eu amo a Deus, eu amo também os filhos de Deus. Eu amo os meus irmãos em Cristo Jesus. Então, num determinado momento que eu não amo o meu irmão, eu também não estou amando a Deus. Isso é muito claro, é muito objetivo. Eu amo a Deus, eu amo meus irmãos. Se eu não amo meus irmãos, você não ama a Deus, porque é impossível você dizer que não gosta dos seus irmãos, que você não ama os seus irmãos, e ao mesmo tempo afirmar que ama a Deus. Não tem lógica, não pode acontecer. Então, podemos dizer que um verdadeiro crente, que um verdadeiro cristão, ele, em primeiro lugar, acredita em Jesus Cristo, e em segundo lugar, ele ama a Deus e ama os seus irmãos. Ele ama os seus irmãos. Meus amados irmãos, e também é importante deixar claro que não é o amor que nos salva, mas o amor é característica de um salvo, tá certo? O amor não é a causa da salvação, mas é a sua evidência. Muitas pessoas pensam também que vão morar no céu porque amam o seu irmão. O amor não salva. O amor é uma característica de uma pessoa que é salva. Vou repetir. O amor, né, o fato de eu amar o meu irmão não faz de mim um salvo, mas o amor é uma característica de uma pessoa que é salva. Então, se eu sou salvo em Jesus, logicamente, eu amo a Deus e amo também os meus irmãos. Terceiro lugar, o crente, ele é conhecido pela sua obediência aos mandamentos de Deus. Vejamos o versículo 2 e 3. Diz assim: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Meus amados irmãos, terceiro ponto, o crente
ele é conhecido pela sua obediência aos mandamentos de Deus. O amor de Deus não consiste em apenas palavras faladas, certo? Mesmo que essas palavras sejam bem intencionadas. Mas, meus amados irmãos, eu preguei aqui domingo, acho que retrasado, não estou bem lembrado a data, que o amor é movimento. O amor, ele é ação, né? O amor, ele é ação. O amor não é só de palavra. Então, a característica de um verdadeiro cristão é que ele obedece a Deus. Obediência também é um ato de movimento. Ou seja, não fica só nas palavras. Tem muitas pessoas que falam que obedecem a Deus, mas da boca para fora. Tem muitas pessoas que dizem que amam a Deus, mas da boca para fora. Então, se eu chegar aqui em qualquer lugar desta cidade e falar, você ama a Deus? As pessoas vão dizer sim. Você obedece a Deus? As pessoas vão dizer sim. Mas será que de fato essas pessoas amam e obedecem a Deus? Será que não estão falando da boca para fora? Porque obedecer a Deus significa que nós temos que renunciar muitas coisas. Muitas coisas. Temos que matar a nossa carne, né? Matar o nosso eu para obedecer a palavra de Deus. Então o fato é que o amor não pode ser da boca para fora. Falar que obedece a Deus não pode ser da boca para fora. Precisa ser demonstrado com atitudes, com ação. É Deus falar, fulano, não pode isso. Isso é pecado. E você dizer, tudo bem, Deus, eu compreendo. E eu vou obedecer. Eu não vou praticar isso que é errado segundo aos teus olhos. Eu não vou fazer isso, ó Pai, que é contrário à tua palavra. Porque a característica de um verdadeiro cristão, Senhor, é a obediência. E a obediência requer atitude. Eu não posso falar da boca para fora. Eu preciso fazer de fato, realizar de fato aquilo que o Senhor me manda fazer. Então, meus amados irmãos, os mandamentos de Deus não são também penosos. Você sabia? Tem gente que acha que, Will, que eu obedecer a Deus é muito pesado. Amar a Deus é muito pesado. Se você que está nos assistindo acha que obedecer a Deus é pesado, que é penoso, que é ruim, você que acha que amar a Deus também é algo pesado porque você tem que negar as suas vontades, você também precisa rever um pouco seus conceitos. Sabe por quê? Primeiro lugar é que nós amamos a Deus e quem ama obedece com alegria e não como uma obrigação. Primeiro ponto é esse. Aquelas pessoas que obedecem a Deus, obedecem por quê? Porque ama. Então obedece com alegria. Então eu tenho alegria em obedecer a Deus. Sinceramente eu não sinto um peso. Pode não ser fácil, né? Negar a carne, negar os nossos desejos, viver na contramão do mundo. Pode não ser fácil. Tudo bem, isso aí concordo. Mas eu não vou dizer que é triste, que é penoso obedecer a Deus. Eu amo obedecer a Deus, mesmo que isso gere uma série de conflitos no meu trabalho, nos meus estudos, na minha família, onde eu estiver, por eu estar indo contra as ideias deste mundo, contra o sistema desse mundo que é pecaminoso, que é cruel, que é ruim, que é egoísta, que é pornográfico, que é imoral, que usa palavras torpes, palavras imorais. Então, eu obedeço a Deus com alegria. Eu não vejo a obediência a Deus como um peso. Por quê? Porque eu amo a Deus. Quando há um amor sincero no seu coração, quando de fato você ama a Deus de verdade, obedecer a Deus não é um peso. Obedecer a Deus é um ato de alegria, de coragem. Isso dá ânimo para a gente. Então, se você obedece a Deus e sente como isso fosse uma obrigação, se isso
pesa, se isso deixa você triste, é um sinal alerta, sinal amarelo, atenção, tem alguma coisa errada. Você precisa conversar com Deus, dialogar, jogar real para Ele. Senhor, é o seguinte, eu preciso rever aqui de fato se eu amo o Senhor, porque eu não sinto prazer em te obedecer, eu sinto só tristeza. Meus amados irmãos, quem ama a Deus sente a alegria em obedecer a Deus, sente alegria em obedecer a Deus. Então, em primeiro lugar, eu posso dizer isso com relação a gente obedecer a Deus. Obedecer a Deus gera alegria no nosso coração. E a outra coisa interessante, segundo lugar, porque com a ordem para obedecer, nós recebemos o poder para cumpri-la. Deus, ele nos dá a ordem e ao mesmo tempo ele nos dá o poder para cumprir a ordem dele. Então eu obedeço a Deus porque eu amo, eu sinto alegria em obedecer, e eu também sinto felicidade em obedecer a Deus. Por quê? Porque tudo que Deus manda eu fazer é porque Ele sabe da minha capacidade, Ele sabe que eu tenho condições de fazer aquilo. Então Deus dá uma ordem porque Ele sabe que eu tenho a capacidade de cumprir, não porque a capacidade está em mim, mas porque Ele nos ajuda, porque Jesus está do nosso lado, porque Ele nos dá a sabedoria, nos dá a força necessária para trilhar esse caminho de obediência e de santidade. Então, meus amados irmãos, 3 características aqui importantes que eu citei para vocês, que eu vou repetir. Que nós, enquanto cristão, o crente deve ser conhecido pela sua fé em Cristo. Ou seja, ele acredita em Jesus, na sua divindade e na sua humanidade. Em segundo lugar, o crente é conhecido pelo seu amor a Deus e amor aos seus filhos, aos filhos de Deus. Então, o verdadeiro crente, ele ama a Deus e ama os seus irmãos. E esse amor não é de palavras, é um amor que gera movimento, atitudes, não fica só no blá blá blá, mas parte para uma vida cheia de atitude, que demonstra amor a Deus e amor ao próximo. E por último, nós vimos aqui que o crente é conhecido pela sua obediência aos mandamentos de Deus. E por que nós obedecemos a Deus? Porque nós amamos a Deus, e obedecer a Deus deve gerar em nós alegria. E o melhor de tudo é que quando Deus dá uma ordem, quando Deus nos dá algo para que a gente obedeça a Ele, Ele com certeza dá a capacidade da gente cumprir, viver aquilo, certo? Deus não vai mandar você fazer uma coisa que você não vai ter a mínima condição de realizar. Então, Deus, ele dá a ordem para você obedecer, e nós recebemos dele o poder para cumprir essa ordem. Recebemos dele, de Deus, o poder para cumprir as ordens que Jesus passa para mim e passa para você. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter a certeza que nós pertencemos à família de Deus. Essa é uma das certezas que esse texto traz, que esses primeiros 5 versículos traz. Se eu for resumir esses 5 versículos e falar uma certeza que todo crente deve ter, é que nós pertencemos à família de Deus. Por quê? Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é nascido de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é nascido de Deus e passa a fazer parte da família de Deus. Essa é uma certeza que eu e que você tem que carregar em seu coração, que nós somos parte da família de Deus. Meus amados irmãos, do versículo 6 ao 10, eu vou ser bem breve aqui, vamos ler do versículo 6 ao 10. O versículo 6 ao 10 vai falar que nós temos a certeza que Jesus Cristo, ele é Deus. Vai falar do tríplice testemunho de Cristo. Diz assim, versículo 6: este é aquele que veio por meio da água e sangue de Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunha: o Espírito, a água e o sangue. O
Os três são unânimes num só propósito. Se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Porque quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Meus amados irmãos, precisamos ter certeza de que Jesus Cristo, ele de fato é Deus. E por que esse texto do versículo 6 ao versículo 10, principalmente, vou dizer aqui do versículo 6 ao versículo 10, ele fala que a gente precisa ter certeza que Jesus Cristo é Deus. Porque naquele tempo, os agnósticos, né, os falsos ensinos também duvidavam da existência de Jesus, de que ele era Deus, de que ele também foi humano. Nós temos aqui os principais sacerdotes e os fariseus daquele tempo que chamaram Jesus de embusteiro. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 63. Muitas pessoas acreditavam que Jesus era um religioso fanático. Outros diziam que Jesus era apenas um homem comum. Outros falavam que Jesus era um profeta, um grande profeta, né? Ário de Alexandria disse que Jesus foi o primeiro a ser criado por Deus. A seita Testemunha de Jeová diz que Jesus não é Deus, né? Os Testemunhas de Jeová diz que Jesus não é Deus. Os espíritas dizem que ele foi um grande mestre. Os espíritas têm essa ideologia de falar que Jesus foi apenas um grande mestre. Os muçulmanos dizem que ele é apenas um grande profeta, né? Os muçulmanos afirmam que Jesus é apenas um grande profeta. Mas de fato, quem é Jesus? Quem é Jesus? Como é que nós podemos afirmar quem é Jesus de fato? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus de fato? Será que ele é um grande profeta? Será que ele apenas foi um homem bom? Né? Então, naquele período, naquele tempo, existia muitas dúvidas de quem era Jesus. E o versículo 6 ao versículo 10 vai falar quem é Jesus Cristo. Vai falar que o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E ele vai dizer que três dão testemunhos, né, de quem é Jesus: a água e o sangue e o Espírito. Esses três são unânimes num só propósito. Eles falam sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Então, quando fala aqui também de água e sangue, né, existem várias visões sobre o que seria, o que é que João está querendo falar sobre essa questão de quem é água e sangue. Mas essa questão sobre o que é água, o que é sangue, que está aqui nesse texto, né, a minha posição, a minha visão é que ele está querendo dizer aqui o seguinte, que a água significa o batismo e que o sangue significa a morte de Cristo, e que isso são evidências históricas e concretas da natureza divina humana de Jesus Cristo, e que o Espírito é quem convence as pessoas da verdade destas evidências, por meio da pregação do Evangelho e do ensino bíblico, conforme também está em Atos capítulo 5, versículo 32. Então, quando o versículo 6 ao 10 fala de água, de sangue e do Espírito, ele está dizendo que esses três testemunham que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Então, através do batismo, através da crucificação, através da morte e ressurreição de Cristo, né, através do Espírito, que é que convence as pessoas da verdade, essas coisas evidenciam que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus. Como o próprio céu também, né, é testemunha disso. Porque depois de ele apresentar as três testemunhas, né, aqui da terra, né, que no caso era o Espírito, a água e o sangue, João também ele apresenta as três testemunhas no céu. Ele vai falar do Pai, da Palavra e do Espírito. Então ele apresenta mais três testemunhas para falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele vai falar do Pai, ele vai falar da Palavra e ele também vai falar do Espírito. Isso está lá no versículo 7.
Depois você pode ler com calma aí na sua casa e estudar melhor esse texto. O nosso tempo aqui hoje está bem corrido, não dá para se aprofundar dentro desses versículos, tá certo? Mas você pode ler aí com calma em casa e pesquisar mais sobre esse texto. Então, o céu e a terra testificam a divindade e a humanidade de Cristo. A redenção jamais poderia ser efetuada se Jesus não fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Entenda isso. A redenção jamais poderia ter acontecido se Jesus não fosse Deus e fosse homem ao mesmo tempo. Então Deus, ele é uno, ele é trino ao mesmo tempo. Entenda, não são três deuses, mas um só Deus, da mesma substância, em três pessoas distintas. Falar de trindade também dá um estudo bíblico. A gente pode marcar uma escola bíblica para falar sobre a trindade, entender melhor essa questão, né? Tem gente que tem dúvida, a gente também não pode ter esse tipo de dúvida. A gente não adora três deuses, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Existe apenas um Deus, nós chamamos aí o Deus uno e trino, né? Ele é uno e trino ao mesmo tempo, tá certo? Não são três deuses, é somente um Deus, mas na mesma substância, Então, meus amados irmãos, temos que ter certeza que pertencemos à família de Deus e, por último, temos que ter certeza, tá certo, de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Vou encerrar a live nesse exato momento com uma oração, agradecendo a Deus por essa palavra, agradecendo a Deus por esse estudo. Na próxima quinta-feira, ou melhor, no próximo domingo já, eu vou estar aqui pregando novamente e a gente vai continuar lendo esse texto e tirando lições valiosas para a nossa vida. Então entenda, pessoal, a principal lição dessa noite, resumindo tudo que eu falei, é que nós, crentes, precisamos ter algumas certezas que é inabaláveis. Primeira certeza: você entregou a sua vida a Cristo, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você faz parte da família de Deus. Isso é uma coisa certa, você faz parte da família de Deus. Olha que coisa boa. Eu e você, que cremos em Jesus, fazemos parte da família do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Em segundo lugar, precisamos ter uma certeza que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Existiam muitas dúvidas e existem muitas dúvidas hoje. Muitas pessoas não creem que Jesus é o Filho de Deus, né? Como eu falei, muitas pessoas pensam que ele é apenas um bom homem. Muitos creem apenas no Jesus histórico, ele foi importante para a história. Alguns vão dizer que ele foi um revolucionário, que é um grande profeta. Uns vão dizer que Jesus não é Deus, mas o crente em Jesus, ele crê, ele tem certeza que Jesus é o Filho de Deus. Então que a gente fique nessa noite com essas duas certezas bem cravadas no nosso coração. Que possamos dormir felizes nessa noite, porque nós sabemos que nós fazemos parte da família de Deus e que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar e encerrar a nossa live desta quinta-feira. Lembrando, nós estamos com nossos cultos presenciais suspensos temporariamente. O decreto vai em vigor até o dia 17 de março. Após essa data, pode ser revogado, prorrogado, melhor dizendo, pode ser prorrogado, como também pode ser cancelado, não ter mais. A gente vai informando nas redes sociais da igreja quando a gente vai ter o nosso retorno. Se não for prorrogado, próxima quinta a gente está aqui presencial. Estamos orando por isso. Caso seja prorrogado, a gente vai comunicando e atualizando vocês aí na rede social da igreja. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, por esse estudo de 1 João, capítulo 5, esses primeiros versículos, onde nós abordamos aqui duas certezas que cada crente deve ter, A primeira certeza é que nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Melhor dizendo, nós fazemos parte da família de Deus. Ao entregar a vida a Jesus, a confiar nele, a nossa vida, nós agora passamos a um novo nascimento. Nós nascemos de novo. Algo novo foi gerado em nós através do Espírito Santo de Deus, que nos convenceu do pecado. E através de Jesus obtemos essa salvação. E assim passemos
a fazer passamos a fazer parte da família de Deus. Segunda certeza que nós precisamos ter é que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muitas pessoas ainda duvidam de quem é Cristo, de quem é Jesus. Mas em nós, ó Pai, há uma certeza inabalável, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro caminho para se chegar a Deus se não for através de Ti. Que essas certezas possam ficar cravadas no nosso coração todos os dias da nossa vida. A gente nunca esqueça disso, que nós fazemos parte da família de Deus, e que isso requer de nós obediência, amor, não em palavras, mas principalmente em atitudes. Nos dá uma boa noite de sono, um repouso tranquilo. Abençoa todos os irmãos da nossa igreja, os nossos líderes, a nossa cidade, o nosso país. Entregamos em Tuas mãos e pedimos que a Tua misericórdia esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, até domingo às 5:30 da tarde, ainda online, se assim o nosso bom Deus nos permitir.